Um pacto com o poder de morte. Isaías capítulo 28, versículo 15 nos diz assim: Fizemos concerto com a morte e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio dos açoites, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Isaías capítulo 28, versículo 15. Em geral, os que se envolvem em alianças com o diabo têm muito medo de desagradá-lo, pois, caso o diabo se aborreça com seus aliados, a promessa é a morte. Numa das cidades no sudoeste do Paraná, onde trabalhamos como missionário da Missão Cristã, nos anos 1970, tínhamos um vizinho que morava com a própria filha como sua mulher. Ambos eram envolvidos com oferendas a Satanás e eram controlados pelo espírito da pomba-gira. Lamentando com o casal sobre as perturbações das madrugadas, sobre o barulho de orgias sexuais com outros casais que ali frequentavam. Para vingar-se de nós, eles foram numa esquina perto da nossa casa e colocaram um despacho com vassoura velha, uma garrafa de pinga e um maço de velas. O informante nos diz que também havia um gato preto morto enterrado no local. Por volta de 1h da manhã, eu e mais 2 companheiros fomos ao local. Pegamos a vassoura, apagamos as velas e colocamos os pedaços dentro da garrafa. Não conseguimos encontrar o gato preto. Voltamos para casa com aqueles materiais, aqueles objetos, e os colocamos discretamente no último degrau da casa dos feiticeiros. Ao amanhecer, após verificar, os objetos não estavam mais lá. No outro dia, o casal vendeu a casa por preço irrisório e foram para o Paraguai. Foi quando descobrimos o sentido daquele ditado: quando o feitiço vira contra o feiticeiro, ele é dominado por um grande medo de ser duramente punido e até executado pelo próprio diabo quando os seus intentos falham. A causa do desespero de Lula. A causa do desespero do Lula é que ele mesmo sabe que não há nenhuma chance para ocupar o poder como presidente deste país, em contrato feito com o diabo. Muitos sabem que o Lula, para ser presidente desde a primeira vez, ele fez uma aliança com o diabo para dominar este país. Por isso ele tem feito de tudo para assumir o poder, contando com aliados malignos para sair da prisão e outros apoios malignos. Seu desespero fez tornar candidato à presidência. Sabendo que não há nem a mínima chance para não perder ponto com Satanás, aplica-se em diversos jogos sujos, comprando resultados falsos de intenções de votos, tentando simular vitorioso nas pesquisas para influenciar os eleitores ingênuos. Não é por acaso que Lula postou mensagens na internet da possibilidade de ele ser assassinado, caso ele não ocupe a presidência. Ele sabe do contrato que tem com Satanás. Caso ele não consiga o poder, ou será severamente punido ou executado pelo diabo. A verdade é que quem anda com Cristo, além da companhia segura, tem a vida eterna. Mas quem anda com o diabo
caso venha a tropeçar em algum detalhe, pode ser executado e ir fazer companhia a ele lá no inferno. Como diz o ditado, quem dorme com porco sai sujo de lama. O diabo e sua ingratidão. Uma das experiências com o diabo da missionária Dalva de Oliveira Morgado, no seu testemunho gravado em disco, hoje encontrado no YouTube, falando da sua experiência quando foi mãe de santo da magia negra. Entre outros, ela deixou claro que o pactuado com o diabo pode trabalhar fielmente para ele durante longo tempo de vida. O dia que falhar em um só ponto, ele esquece de tudo feito a seu favor e estabelece punições severas contra a vítima, até mesmo a morte. É disso que o Lula tem medo. Dalva de Oliveira Morgado, no momento de sua conversão cristã, o diabo pisou no seu pescoço para matá-la. Só não conseguiu porque um anjo querubim com a espada inflamada veio do espaço e tirou aquele monstro, levando-o para algum lugar. Baixe o testemunho e ouça. Você terá uma ideia mais completa. Certa ocasião, o diabo escalou um demônio para destruir a vida de um cristão. Como ninguém consegue destruir os filhos de Deus, ele, não conseguindo, levou uma surra de chicote pelo diabo. O cristão podia ouvir os gritos e o barulho das chibatadas sem ver o que estava acontecendo. Numa igreja em Rondônia, mencionei isso numa mensagem. Quando voltava para casa, dentro do ônibus, fui avisado por um anjo, que o diabo, com uma legião, estaria empurrando o ônibus de cima da ponte do Rio Paraná para me matar com todos os passageiros. O aviso foi à tardinha, na saída da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. De lá até passar aquele trecho da estrada, Deus me disse: todos estes passageiros estão nas tuas mãos, por isso não durma, esteja em vigília de oração. Quando o ônibus passou pela ponte, era possível perceber que os anjos de Deus o carregavam. Depois daquele trecho, muitas interrogações pairavam sobre mim. Foi quando pedi a Deus uma confirmação de tudo, se tudo realmente aconteceu. A minha esposa estava em casa. Ao chegar em casa em Maringá por volta das 4 horas da manhã, ela me contou que teve um sonho da minha agonia durante a viagem de Campo Grande até o outro lado do Rio Paraná. Quero afirmar que não sou sensacionalista. Sempre tive propósitos diante de Deus de jamais criar fantasias sobre qualquer circunstância, limitando expor somente as verdades relacionadas aos fatos. Não brinque com o diabo. Ele é mais poderoso que nós. O que nos garante autoridade sobre ele e poder é que o Espírito Santo habita em nós como membros do corpo de Cristo. Jesus prometeu: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mateus 16, versículo 18. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, versículo 7. Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículo 20. Sempre devemos levar o diabo a sério, mesmo que Cristo nos dá autoridade e poder sobre ele.